Olá! Está começando o Aspromcast, o podcast da Asprom, apresentado por nós, os jovens. Eu sou Felipe Matheus e estou aqui com Kevin Gonçalves. Hoje é um dia histórico, pois estamos realizando o primeiro episódio da Aspromcast. E o tema de hoje é jornalismo na prática e o projeto Jovens Jornalistas. Nesse bate-papo, a gente vai estar apresentando todas as dúvidas, todos os esclarecimentos aqui sobre o novo podcast aqui da Asprom. E estamos aqui com a ilustre convidada Flávia Fontinelli, pedagoga e psicóloga da Asprom, responsável pelo projeto. Olá, Flávia. Olá, obrigada pelo convite, viu? Então, e Geide Oliveira, corresponsável do projeto, do jornalista. Bem-vindo, né, Geide? Obrigada. Boa tarde. Bom, galera, sem mais delongas, vamos ao nosso bate-papo. Flávia, você pode nos contar um pouco sobre o projeto Jovens Jornalistas da Asprom? Quando que ele iniciou e qual que é o seu objetivo principal na Asprom? Sim, Felipe. O projeto Jovens Jornalistas iniciou em 2017, em maio de 2017. E a intenção era fazer com que os nossos adolescentes da Asprom participassem da criação do jornal da instituição, né? Todo mês a instituição ela tem um jornal onde ela divulga todas as ações que ela realiza. E é muito importante que o jovem leia essas publicações. Então, o que a gente fez? A instituição nos deu essa abertura e nós selecionamos uma turma para participar do projeto. Então, todo ano nós temos uma turma selecionada que participa de oficinas, eles constroem matérias para o jornal, fazem publicações de vídeo para ser colocado nas mídias da instituição. Né? Então, a nossa proposta, o objetivo principal do projeto é trabalhar o protagonismo juvenil. Né? É uma metodologia ativa onde a gente deseja e incentiva os nossos jovens a colocar a mão na massa mesmo, fazer, né? Aprender fazendo. Então, eles aprendem muita coisa sobre a área do jornalismo. Interessante que faz muito tempo que essa ideia está aí, né? Essa 2017. Ideia tem 7 anos. Que isso. Vai fazer 7 anos, né? Então dá para ver que o objetivo é o protagonismo dos jovens mesmo, né? Eles colocarem a mão na massa, como Sim. você disse. Tanto, Felipe, que o nome do projeto Jovem Jornalista, né, gente? Sim. Foi definido pela primeira turma que participou do projeto. Eles que escolheram, Interessante. Interessante. Bom, então podemos dar um salve aqui, né? Olá, jovens jornalistas aí que iniciaram o projeto aí pra gente. Pessoal, ó, a origem. Isso aí. Geide, você, como jornalista, acha que os projetos aqui do Jovem Jornalista se alinham com o objetivo da Asprom? Com toda certeza. O projeto Jovens Jornalistas, ele vai além do que deixar os jovens próximos do jornalismo em si. A Asprom, ela trabalha essa questão de capacitação, de formação integral com todos vocês, e o projeto ele vem muito nisso, para trabalhar ainda mais a questão de ética, a questão de desenvolvimento profissional, a questão de formação integral, né, junto com vocês jovens. Então, sim, tem tudo a ver com o objetivo e a missão da Asprom, com toda certeza. Essa é uma pergunta interessante, porque ele não é totalmente focado nessa área didática e profissional, né? Porque tem a parte dos jovens, que é algo mais livre, mais para os jovens, assuntos mais assim. Então, realmente tem a outra parte, que é a parte mais profissional, inclusive essa, que a gente está falando sobre o projeto Jovens Jornalistas. Então, essa foi uma pergunta muito boa. Agora, uma outra pergunta para você, gente. Na sua opinião, qual é o valor agregado que os jovens jornalistas trazem para a comunicação da Asprom? São vários valores agregados que o projeto traz, né? Os jovens, eles em si, quando eles escrevem uma matéria para o jornal, ou quando vocês em si apresentam um podcast, né? Vocês acabam aproximando o nosso público prioritário, que são os jovens. Então, para a gente, o principal é jovem falando para jovem. E no projeto vocês conseguem fazer isso, né, de uma forma, eu acho, brilhante, porque é muito, muito diferente ou eu escrever uma matéria, ou a Flávia falar em sala, né, chamando a atenção de outros jovens do que vocês apresentando para ele. Então, essa aproximação, eu acho que é o principal valor agregado que traz. Né, porque isso é da gente para a gente, né? Tipo, exato. Como diz o ditado, gente como a gente. Exatamente. A gente tem essa identificação, né? E além disso, vocês conseguem falar de uma forma jovem, né? Vocês conseguem trazer temas relevantes, atuais. Abordar mais pessoas, né? Que em outros tipos de
de abordagens, não tem interesse, né? A pessoa olha e fala, não tenho interesse nisso. Agora, feito por nós, as pessoas despertam mais interesse nelas. Sim, principalmente os jovens, que é o nosso público, né? Quem a gente quer atrair nesse momento. Exatamente. Flávio, você como coordenadora do projeto Jovem Jornalista, você acha que isso melhora o desenvolvimento pessoal e profissional dos alunos e também quem assiste o projeto? Bem, Kelvin, o projeto ele vem com a pegada de trabalhar atividades voltadas para o jornalismo, né? Então, os meninos eles aprendem como se faz uma pesquisa de pauta, como se entrevista, né? Postura de um repórter, falamos de ética e plágio, como a Geide, né, comentou. Então, a gente usa alguns assuntos relacionados ao jornalismo, mas por trás de tudo isso, a gente vem desenvolvendo com os nossos jovens, além das habilidades técnicas, né? A gente também tem o aprimoramento da comunicação, que é algo muito importante, que os nossos jovens chegam para a gente muito tímidos, envergonhados, né? Com medo de se expor. E a partir do momento que a gente começa a trabalhar com eles a televisão, né, o rádio, fazer entrevista, eles vão perdendo esses receios. Né? Então, eles vão aprimorando a comunicação e vendo a importância da comunicação também no dia a dia. Né? Também, a gente tem a questão do trabalho em equipe. Então, a gente faz os grupos dentro da sala, né? E cada um ali tem o seu talento. Então, nós vamos extraindo dos jovens aquilo que eles sabem. Então, por exemplo, nós temos ali um que gosta de desenhar, então ele vai fazer ilustração da matéria. O outro gosta de perguntar, de se expressar, então ele vai fazer a reportagem, né? O outro gosta de escrever, o outro quer editar, o outro quer revisar a matéria. Então, todos eles participam trazendo o seu talento. E a partir do momento que um fez, o outro vai aprendendo com ele e acaba assumindo esse papel também, né? Então, a gente tem ali várias questões que são acontecem ali, né? Uma química que vai acontecendo e isso vai contribuindo com o desenvolvimento do jovem, tanto pessoal quanto profissional, né? Tem a questão dos conflitos, né? Tem a questão da frustração, né? Vamos trabalhar essa matéria, porque assim, quem define os temas das matérias são os adolescentes. Sim. Claro que a gente está ali, né, gente, por trás, orientando, né? Mas são eles que definem os temas. E às vezes tem temas que a gente pensa assim, será que vai dar certo? Como é que é? Aí os meninos pensam, não vai dar certo e tal, né? Então, é uma questão assim, deles também vivenciarem a frustração. E tem uma outra coisa interessante, que é o network, porque a partir do momento que eles começam a pesquisar pessoas para serem entrevistadas, a gente fala por eles, olha, vocês querem falar, por exemplo, sobre fotografia, né? Nós tivemos uma turma que queria fazer uma matéria sobre fotografia. Então, na turma, tinha uma menina que conhecia um fotógrafo, na comunidade dela. E ela falou, olha, eu tenho um fotógrafo, vou convidá-lo para fazer a entrevista. E foi assim, foi uma matéria muito bonita, né? E os próprios jovens percebem que é necessário ter esse contato, essa rede de contatos, né? Para que você busque pessoas para te ajudar a realizar algo que você deseja, tá? Sim. E por último, penúltimo, que é a autoconfiança, né? Que tem muito a ver com a autoestima dos nossos adolescentes, né? Eu acho que quando você coloca o adolescente para fazer, ele se empodera. Então, ele mesmo vai percebendo, né? E, além disso, ele vai recebendo feedbacks, tanto da equipe da Asprom, né, de nós educadores, como também dos colegas ali, que vão vibrando pelas conquistas deles. Isso é muito importante. E, por último, o intercâmbio, né, que a gente tem uma parceria. Hoje nós temos uma parceria com o Centro Universitário UNA, que é um parceirão nosso da Asprom, né? Então, a gente traz os nossos jovens para conhecer o ambiente da UNA. A UNA tem vários ambientes aqui super criativos, estimulantes, né? E aí, a partir desse momento que os meninos vêm aqui na UNA, eles têm a oportunidade de vivenciar o mundo acadêmico, né? De se interessar, de quebrar algumas crenças, né? Sim. Então, isso é bem bacana. É interessante que você falou aí, né, que é basicamente alinhar as habilidades com as competências dos jovens, né, que os jovens jornalistas têm essa capacidade de encontrar talentos mesmo, que muitas vezes as pessoas não sabem, tipo, são muito fechadas, muito tímidas, aí quando vem aqui, elas se soltam mais, às vezes uma habilidade que está meio reprimida, ela consegue desenvolver mais e realmente dá para se notar isso.
outra coisa que você falou aí foi sobre autoconfiança, e realmente, porque o que eu percebi que no projeto, que é um dos principais pilares, é o protagonismo. E isso desenvolve muito mesmo a autoconfiança da pessoa. Você falou exatamente o que eu penso. Quando você está ali na frente, você começa a fazer mesmo, você se sente melhor. Você fala, nossa, eu consegui, eu estou fazendo. Então, isso desenvolve nas pessoas uma segurança, sabe? Uma autoestima nelas, realmente. Também teve uma coisa que você falou sobre networking. Muitas vezes a gente também conhece alguma pessoa de alguma comunidade, alguma periferia, e essa pessoa tem um talento tão enorme que às vezes não é apresentado ao mundo, né? Aí a gente agora tendo a oportunidade de fazer isso, a gente pode começar a convidar, mostrar muito mais desse lado que não é mostrado. Inclusive, no nosso podcast aqui, a gente tem a capacidade de expressar a nossa opinião, né? Abordar temas que sejam interessantes para nós, jovens, tanto quanto outras pessoas demais. Então, isso é muito interessante. E, Geide, o projeto Jovem Jornalista conta com parcerias? Sim, conta. Atualmente, como a Flávia acabou de dizer, né? A gente tem essa parceria forte, já tem alguns anos, com a UNA, né? Que... por meio do professor Ney hoje e seus alunos, e já tivemos outros professores também envolvidos nesse projeto, eles vão até a Asprom, eles dão cursos, dão oficinas, né, para os jovens aprenderem um pouquinho mais sobre a área, né, do jornalismo em si. Além disso, a gente tem a parceria também com a TV Alterosa, né, Flávia? Onde que os jovens são convidados a participar de um programa de TV, e aí eles conseguem ali ver os bastidores, como que é por trás ali, né? Como que é o dia a dia de um jornalista, né, para apresentar. E aí, basicamente, hoje nós contamos com essas duas parcerias de peso, né? E estamos sempre abertos, né, para mais parceiros que querem ajudar, que querem trazer mais faculdades, né, para fazer o nosso projeto ficar cada vez melhor. Estamos abertos aí, gente. Parcerias. Só contatar o e-mail da Asprom. Agora, eu queria só relembrar uma coisinha, né? Que os nossos jovens da Asprom, eles têm oportunidade no projeto Jovem Jornalista de conhecer os laboratórios do curso de comunicação. Isso. Então, a gente leva eles para conhecer o laboratório de fotografia, o laboratório de TV, de rádio, né? Então, isso dá para o jovem uma seriedade, né, do que se está fazendo. Então, é muito interessante, né? E também para aquele jovem que, quem sabe, dali sai um jornalista, né? Como na TV Alterosa, nós temos um ex-adolescente da Asprom, que é o Rafael Domingues. Ele é um ex-adolescente da Asprom. Hoje ele é produtor do programa Alterosa Agora, né? E é no programa dele que a gente leva os jovens para conhecer esses bastidores. Então, isso é muito bacana, né? A gente tem a oportunidade de ver além do projeto o que vai acontecer depois, né? Eu acredito que a Asprom deve olhar, assim, para esse tipo de pessoa como uma mãe, assim, orgulhosa, né? Tipo, nossa, olha só o que eu fiz, olha que coisa linda. Eles crescem tão rápido. Esse é o ganho que a gente tem, que não tem preço, né, gente? Sem dúvida. A instituição, ela fica muito orgulhosa. Exatamente. Mas, Flávia, vou fazer uma pergunta. Esse ano aí, né, a gente está com uma nova contribuição, que é a criação do podcast, né, para o nosso projeto Jovens Jornalistas. E eu queria que você falasse um pouco sobre os desafios, sobre esse projeto. Pois é, a criação do podcast, ela foi no momento que a gente fez uma visita no campus da UNA, né, e descobrimos um estúdio. Então, isso foi muito bacana, porque a turma, quando viu, ficou encantada, querendo participar. Então, isso é bem interessante, porque a gente vai muito pelo interesse do adolescente, né? A gente cutuca, né, pressiona, né, gente? Sim. Mas a gente também escuta muito, né, o que eles querem fazer. E eu achei o máximo na hora que eles viram e falaram assim, eu quero participar. Então, a gente começou esse ano com o podcast, né, o Aspromcast, que também o nome foi escolhido pelos adolescentes da Asprom, né? Então, é um desafio, né, para nós, esse ano, de criar um podcast para a Asprom, né? Porque ele dá uma visibilidade muito grande, é uma responsabilidade muito grande. Deve ter muitas barreiras também, né? Muita dificuldade, burocracia. Tem muito trabalho, não tem ideia, né? Por detrás
das cortinas há muita relação, né? Tanto Atrás para dos nós, fones da mesa aqui, tanto tem para muita nós educadores, né, o pessoal da instituição, mas também para os nossos adolescentes que participam, né, que não é fácil, eles estão pegando assim, é o primeiro momento deles, né? Então é tudo novo, é novo para todo mundo, né? Mas o novo faz com que a gente cresça mais, aprenda mais, né? E a vitória, eu acho que é o resultado final, né? Tudo tem uma primeira vez, né? Tudo tem uma primeira vez, né? Mas é legal, porque a turma está deixando um legado, né? A turma que é a primeira a inaugurar, né, o podcast da Asprom. Então, isso é muito importante. Agora, o podcast, ele vai explorar muitas outras coisas, né? Por exemplo, as mídias, vai também habilidades específicas como fazer roteiro, né? Edição de vídeo, a narração, né? O cuidado com a narração. Então, a gente vai desenvolvendo com os adolescentes também um perfil, né? Uma postura já alinhada com a dinâmica do podcast, tá? E a gente, antes de fazer o podcast, a gente faz várias oficinas com os nossos adolescentes. Então, assim, há um preparo antes, né? Para que eles possam entender o que vem. A gente vai amadurecendo as ideias para depois colocar a mão na massa. Sim, inclusive, o apresentador que está do meu lado participou de uma delas. A oficina de desenho, não foi? É mesmo. A gente começou a praticar, né, sobre os desenhos lá. Por mais assim que a gente esteja lá na aula e tudo mais, a gente vai aprendendo cada técnica nova, diferente. É interessante porque a Asprom, ela oferece isso, né? Muitas oficinas. Inclusive, eu gostaria de ter participado de uma delas, mas eu não tive essa possibilidade aí por conta do meu trabalho, mas eu tive muita vontade. O que eu participei foi de um concurso da Asprom, um concurso de desenho, foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Enfim, na Asprom a gente tem muitas oportunidades, tem muita coisa para se aproveitar lá dentro. E aproveitar e fazer uma pergunta aqui. De onde veio a ideia do podcast? De quem surgiu? Como que surgiu essa ideia? Ô Felipe, a turma anterior, a turma atual, né? Eles visitaram o estúdio de podcast que o professor Ney Felipe nos convidou a conhecer, na Casa Una. Né? A Casa Una é uma casa que foi restaurada, com vários ambientes bem criativos, temáticos, né? Então, eles nos deram a oportunidade de realizar atividades aqui dentro da UNA. Então, ao chegar aqui, a turma viu o estúdio e se encantou, né? E aí, a Asprom nunca perde a oportunidade, né, gente? Sim. Quando vimos, perguntamos ao professor se a gente poderia, né, utilizar esse espaço, e ele, de forma muito cordial, nos deu essa oportunidade. Então, a gente vem aqui, vem à UNA, né, faz a gravação dos podcasts, num ambiente bem diversificado, e foi assim que aconteceu, né? A gente nem estava pensando, porque, na verdade, a gente tem uma vontade de ter um estúdio, mas ainda não tinha chegado a hora. Só complementando um pouquinho o que a Flávia disse nessa questão do podcast, a gente ficou muitos anos preso ao jornal, né? Igual ela falou. O projeto Jovens Jornalistas, quando surgiu em 2017, foi exatamente para aproximar o público jovem para ler o nosso jornal. A gente queria fazer ele ficar mais atrativo, entendeu? E daí veio, né? Aí a Flávia, conjuntamente com a educadora social, a Leni, trouxeram essa informação aqui para a equipe de comunicação na época e falou, olha, o que vocês acham da gente fazer um trabalho em conjunto com os meninos? Eu falei, ótimo, né? Porque a gente precisa fazer os meninos lerem o jornal. Ou seja, surgiram novas ideias para alcançar novos públicos. Exatamente. E um jornal, é aquilo, né? Jovem falando para jovem é diferente, né? Na questão de pauta, na questão de estrutura, na questão mesmo para chamar atenção, para atrair. Então, por anos, os jovens ficaram realmente redigindo uma página do jornal. E aí envolvia tudo isso que a Flávia falou, que é questão de foto, a questão de pauta, a questão de entrevista. Então, teve uma época que vocês faziam, os jovens, né, eu falo vocês, mas os jovens, faziam charges, né? Então, charge é uma coisa que é muito antenada. Então, a cada ano a gente procurava ver o que prende a atenção de vocês, né? Porque não adianta também a gente fazer um projeto por fazer, a gente precisa atrair a atenção de vocês. Vocês têm que sentir prazer
ou participar de um projeto da Asprom. Se você for olhar hoje em dia, a grande maioria dos jovens, isso aqui assiste jornal. Exato. Nunca está informado. Se está informado é por site de fofoca ou qualquer outro tipo de mídia, esses TikTok, esse tipo de coisa. Agora, o jornalismo mesmo não tem. Exato. Ou seja, esse tipo de programa que a gente está fazendo aqui é importantíssimo. É algo que seria essencial na vida dos jovens. Sim. Ficarem informados, inclusive, assuntos que são do interesse deles. Ou seja, é uma forma perspicaz de fazer. Isso. E agora, como o podcast está em alta, né, Flávia? Aí que a Flávia realmente falou dessa visita que vocês fizeram aqui na UNA, desse querer de vocês. E aí veio essa questão dessa inovação de novo. Né? A Asprom ela é muito antenada com essa questão de inovar, né? Então, a gente pensou assim, os meninos em si, eles vão gostar de apresentar um programa, os outros vão gostar de participar do programa. Então, veio muito também uma pausa do jornal, uma coisa que era impressa, né? Que ficou vários anos aí em alta, mas para uma transformação mesmo de realidade. Né, que hoje a tecnologia, as redes sociais estão aí em alta e aí a gente precisa atrair os jovens para essas plataformas de rede social que a gente tem também. Bom, sabemos aqui que toda essa situação, todo esse local aqui, todo o estúdio é uma grande parceria, né, sobre a UNA e tudo mais. E movido pela curiosidade, eu queria saber o que vocês pensam mais sobre isso. Vocês pensam em expandir para outros órgãos, outros podcasts sobre jovens adolescentes da Asprom? Bem, a gente tem muita... assim, o projeto, Kevin, ele vai caminhando, né? A cada ano surge uma novidade. Mas a gente tem alguns desejos, né, Geide? Assim, por exemplo, depois da pandemia, a gente percebeu a necessidade de ter uma sala de multimídia. Então, a gente já pensou, né, em ter assim um teleprompter, né, uma sala acústica, mas isso aos poucos vai acontecer. A gente tem fé que vai acontecer, mas isso aos pouquinhos, né? O que nós queremos é que o projeto ele continue, né, que ele contribua com a formação dos jovens que participam e que com certeza, né, ele traz muitos valores para a instituição, porque é quando você coloca o jovem para fazer. Né? Aí você descobre os talentos dele. Essa é a missão, né, do projeto, dar visibilidade ao jovem, dar espaço, dar voz para o jovem, que é o mais importante para a instituição Asprom, né? Que o seu jovem brilhe. Eu acho isso super importante, porque realmente isso é a democracia em si, né? Porque é bom você participar de algo, você tá ali, mas é melhor ainda você ter voz, você sentir que você tem importância naquele ambiente, você não está só sendo carregado. Então, isso é muito importante, o protagonismo em si. E demonstrar também seu talento, né? Exatamente. A gente acabar demonstrando nosso talento com algum tipo de comunicação escrita, como vocês citaram, e isso é bom para o desenvolvimento. Né? Às vezes a gente tem talentos que nem a gente sabe, né? Exato. Então é isso, gente. A gente vai finalizar por aqui. Esse papo que estava realmente muito bom. Eu queria agradecer a Flávia, agradecer a Geide. E eu queria dizer que se você é um jovem e tem interesse de participar desse programa, pode entrar em contato com a Asprom, que a gente vai te receber. E se você é uma pessoa jurídica e tem interesse em contratar um aprendiz, pode entrar em contato com a Asprom. É isso, galera. Esse foi o primeiro episódio do podcast aqui de Jovens Jornalistas. Agradecendo novamente, né, para a Flávia e Geide. Muito obrigado por aceitarem o convite. E um salve para o pessoal da Casa UNA, que nos deu a oportunidade de estar conhecendo o estúdio, estar apresentando por aqui. E um salve para vocês que estão assistindo. Tchauzinho. Até mais. Tchau. Tchau.